não há como falar sobre a acromegalia e não citar o gigantismo, pois ambos trata-se de uma hiperprodução do hormônio de crescimento, que nos adultos ocasiona acromegalia e em crianças o gigantismo. Caso uma produção excessiva de hormônio do crescimento tenha início durante a infância, antes de as placas de crescimento, a área na extremidade dos ossos, a partir das quais o crescimento ósseo ocorre, terem fechado, esse quadro clínico causa diagnatismo. Os ossos longos crescem exageradamente, a pessoa cresce até atingir uma altura excessiva e os braços e pernas se alongam. É possível ocorrer um atraso na puberdade e os genitais podem não se desenvolver completamente. Na maioria dos casos, a produção excessiva do hormônio do crescimento começa entre 30 e 50 anos de idade, muito depois de as placas de crescimento estarem fechadas. Portanto, o aumento do hormônio do crescimento em adultos não aumenta o comprimento dos ossos, mas causa acromegalia, situação onde há deformação dos ossos em vez de alongamento. Uma vez que essas alterações ocorrem lentamente, normalmente elas não são reconhecidas durante anos. As características faciais da pessoa se tornam ásperas e as mãos e pés incham. Anéis mais longos, luvas, sapatos e chapéus são necessários. O crescimento excessivo do osso maxilar, mandíbula, pode fazer com que o maxilar se torne protuberante, prognatismo. A cartilagem da laringe pode se tornar mais espessa e fazer com que a voz se torne mais profunda e rouca. As costelas podem engrossar e criar um tórax em formato de barril. Dor nas articulações é comum, artrite degenerativa incapacita pode surgir após vários anos. No adigmatismo e na acromegalia, a língua pode aumentar e se tornar mais rugosa. Pelo corporal áspero, que frequentemente escurece. Aumenta as medidas que a pele engrossa. As glândulas sebáceas e sudoríparas da pele aumentam e produzem transpiração excessiva e frequentemente cheiro corporal desagradável. O coração geralmente dilata e sua função pode estar tão gravemente prejudicada que causa insuficiência cardíaca. Algumas vezes uma pessoa sente sensação estranha e fraqueza nos braços e nas pernas, porque o alongamento dos tecidos comprime os nervos. Os nervos se transportam mensagens dos olhos para o cérebro. Também podem ser compridos e provocam perda da visão, sobretudo nos campos visuais. A expressão do cérebro também pode causar dores intensas. Quase todas as mulheres com acromegalia têm ciclos menstruais irregulares. Algumas mulheres produzem leite materno mesmo quando não estão amamentando, galactorreia, devido ao aumento relacionado à prolactina. O diagnóstico de acromegalia é feito pela dosagem elevada de hormônio do crescimento no sangue. Alguns exames são feitos para confirmar esse diagnóstico, como, por exemplo, dosagem de GH, dosagem de IGF-1, teste de supressão de GH, onde a pessoa ingere determinada quantidade de açúcar. Após a ingestão de açúcar, se os níveis de GH continuarem elevados, significa que essa pessoa tem acromegalia, pois o comum é que os níveis de GH baixem após a ingestão de açúcar. Exames de imagem também são feitos para confirmar o diagnóstico, como, por exemplo, ressonância magnética de célula túrcica, local do crânio onde se localiza a hipófise. Esse exame é feito para verificar se há ou não tumor na hipófise que possa causar a acromegalia. Alguns dentistas também podem suspeitar de acromegalia ao examinar a arcada dentária se houver grande espaço entre os dentes. Para o tratamento da acromegalia é necessária uma abordagem multidisciplinar, com a participação de alguns especialistas. Alguns dos objetivos a serem alcançados com o tratamento incluem a ressecção ou controle da massa tumoral com preservação do restante da função adenohipofisária, preservação das recidivas e controle de complicações, especialmente cardiovasculares, respiratórias e metabólicas. Tratamento cirúrgico. A realização da cirurgia transfenoidal pode ser vista como tratamento primário,
sendo necessário considerar a experiência do neurocirurgião para a obtenção de um bom resultado. Na maioria dos casos em que a realização da cirurgia, há uma cura imediata e quase sempre definitiva, com ressalva aos pacientes que apresentam macroadenoma com expansão extracelular, sendo necessário, neste caso, a realização de terapia complementar, pois apresentam baixas taxas de cura. Tratamento medicamentoso é a segunda opção de tratamento para a acromegalia, sendo utilizada, por exemplo, quando tumores não foram totalmente ressecados. Para o tratamento medicamentoso, as substâncias utilizadas são os análogos de somatostatina, os agonistas de dopaminérgicos e os antagonistas do receptor de GH. O tratamento radioterapia. A radioterapia é a terceira linha de tratamento, podendo ser feita na forma convencional ou radiocirurgia. A radioterapia, apesar de apresentar alguns efeitos colaterais, é capaz de controlar o crescimento do tumor e, em alguns casos, até reduzir seu tamanho. Olá, meu nome é Andreia, vou falar sobre o papel do enfermeiro na acromegalia e no gigantismo. O enfermeiro ele tem um papel importante nesse processo. Desde o atendimento primário, que é aquele atendimento inicial, aquele atendimento, seja ele por um médico, seja ele por um especialista, por um enfermeiro, por um dentista, né? Através dos achados clínicos, das observações na consulta, anamnese, sinais e sintomas, né? A gente vai começar a investigar isso. Então, o enfermeiro ele serve até como ponte do atendimento primário até o atendimento secundário. Até porque no atendimento secundário, que já é quando se inicia toda aquela investigação, diagnóstico, tratamento, o enfermeiro vai estar sempre presente. Desde apoio, conforto, esse paciente ele vai ter achados clínicos bem significativos, né? Tanto físico como emocional, psicológico. Então, o enfermeiro ele precisa estar atento, ele precisa observar, conversar, ser paciente, né? A gente sabe que são sinais que levam muito tempo, né? Não é algo que você sente hoje e amanhã você descobre o que é.